O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia. Theresa May sobrevive a voto de desconfiança de seu partido no Reino Unido. Como a gente especulou semana passada, a Theresa May sofreu um voto de desconfiança do Partido Conservador. O que isso significa, né? O voto de desconfiança do próprio partido é uma votação interna na qual os integrantes do Partido Conservador vão decidir se confiam ainda na sua líder, no caso a Theresa May. Caso ela perdesse, o Partido Conservador escolheria, numa eleição interna, uma nova liderança. Isso é diferente de um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança da oposição, na qual aí o parlamento inteiro vota. E, se ela perdesse, então poderia ser articulada uma nova liderança dentro desse parlamento, ou então pedir-se por novas eleições gerais. A Theresa May, dos 317 parlamentares conservadores, em voto secreto, 117 votaram contra ela. Então, assim, ela sobreviveu, mas 1/3 do próprio partido disse: não confio na Theresa May. Ela não está fazendo um bom trabalho. E aí, o que acontece? Foi o tema da minha mais recente coluna na Gazeta, inclusive. O que explica o que está acontecendo hoje no Reino Unido é o fato de que o Brexit, como a gente já comentou aqui, ele virou um abacaxi que ninguém quer descascar. Ele virou um problema que ninguém vai dar conta. Ninguém vai conseguir dar conta. Tudo que alguém prometer em relação ao Brexit, ele não vai conseguir cumprir. Porque o acordo sobre o Brexit, ele desagrada todo mundo. Ele desagrada gregos e troianos. Os pró-Brexit dizem que ele é soft demais, que ele faz muitas concessões à União Europeia, e os contra o Brexit, que já eram contra a ideia desde o início, falam que ainda por cima o Reino Unido está abrindo mão de coisas, o Reino Unido pode conseguir mais, né? Então, assim, ninguém quer assumir essa bronca. Por isso que a Theresa May está no cargo. A Theresa May só fica no cargo porque ninguém quer o trabalho dela. É mais ou menos isso. Em circunstâncias normais, ela já teria sido substituída ou por uma nova liderança conservadora, ou por uma liderança trabalhista, no caso de Jeremy Corbyn, ou por uma nova eleição. Só que ninguém quer. Deixa ela lá, deixa ela se ferrando lá, porque assim, eu acho que ela tá fazendo burrada, mas no lugar dela eu também ia estar me ferrando. Então deixa eu tacar os tomates nela, né? Ela foi interpretada como Gollum pelo Andy Serkis, né? Como My Precious. Vários ouvintes mandaram pra gente um vídeo. E assim, deixa ela lá, tomando porrada, porque se eu for pro lugar dela, eu vou tomar porrada também. Porque ninguém vai conseguir dar conta desse negócio. É mais ou menos isso. Ela continua no cargo porque ninguém quer o cargo. Entendeu? Deixa ela se ferrar, para não usar outra palavra com F. É mais ou menos isso. O Jeremy Corbyn, ele já poderia pedir um voto de desconfiança, ele provavelmente ganharia. Porque a Theresa May, ela só governa, né, graças a uma coalizão com o Partido Unionista da Irlanda do Norte, que é contra o acordo do Brexit que ela estabeleceu. Porque o acordo do Brexit que ela estabeleceu vai estabelecer uma fronteira, digamos assim, no meio do mar. Né, para manter a fronteira aberta entre as duas Irlandas, você vai ter agora uma fronteira, entre aspas, entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, entre as ilhas. Né? Então o controle alfandegário vai ficar nos portos. Então, assim, o Partido Unionista acha isso uma porcaria. Os movimentos de autonomia do Ulster crescem. Sim, porque se isso for implementado, a Irlanda do Norte vai ficar cada vez mais próxima da Irlanda, de Dublin, do que de Londres. Você vai criar uma fronteira no mar.
Então, assim, a Escócia também não quer o Brexit, até por conta do referendo pela independência escocesa. Então, assim, o Brexit, em última instância, pode levar ao fim do Reino Unido. Uma coisa que muitos analistas pensavam que só seria possível com a morte da Rainha Elizabeth... e daí de uma questão mais ampla também do Commonwealth. Sim. Mas o Brexit pode conseguir isso também. Pode acelerar esse processo. Né? Se juntar as duas coisas, então, porque assim, uma hora a rainha vai falecer. Questões naturais. A gente não tá zicando ninguém. Até porque, assim... Ela bateu o recorde. Sim. Ela vir a falecer não será uma surpresa, digamos assim. Né? Ela já é uma pessoa... Vamos dizer que ela já passou mais da metade da vida dela. Então assim... E a gente já comentou aqui, e eu continuo batendo nessa tecla, eu boto dinheiro em quem quiser. Que num prazo de até 5 anos depois da morte dela, Austrália e Nova Zelândia virarão repúblicas. Já falei isso aqui, eu boto dinheiro com quem quiser. E aí tem essa agora também. Uma unificação da Irlanda, alguma coisa assim, uma modificação da estrutura do Reino Unido. Por que não fazem isso agora? Porque ela acaba sendo uma figura que tem muito prestígio, uma figura que tem um carinho muito da população. Ela remete ainda, né, o último vínculo do britânico comum com os períodos de glória do Império, né? Ela foi rainha do Paquistão e tudo mais. Agora, quando assumir o filho dela, que nem ela gosta dele, aí o negócio vai mudar. Então, o Brexit, ele tá sendo um negócio que tá desagradando todo mundo. Ninguém quer esse pepino, ninguém quer esse abacaxi para descascar. E o Jeremy Corbyn, isso explica o porquê ele não ter pedido nenhum voto de desconfiança. Só que também tem uma outra questão. Hoje, o Partido Trabalhista, né, britânico, ele conseguiria articular um governo na Câmara dos Comuns, muito provavelmente conseguiria, com o Partido Escocês e os partidos de oposição irlandeses. Mas lembrando também que o Partido Trabalhista está longe de ser homogêneo. Sim. Atualmente, né? Não, ele está longe de ser homogêneo e ele está longe de ter uma... Né, o Partido Conservador... São 40 deputados de diferença. 50, desculpem. Então o que o Jeremy Corbyn quer, na verdade, é deixar a Theresa May se ferrar mais um pouco, fritar mais ainda os conservadores, para pedir novas eleições. Ele não quer articular um novo governo dentro desse parlamento. Ele quer dissolver esse parlamento, pedir novas eleições para eventualmente aumentar a representatividade dos trabalhistas no parlamento britânico. Né? Hoje nós temos 317 conservadores e 257 trabalhistas. Então assim, o Brexit que foi negociado, ele não vai ser aprovado no parlamento. Tá? Não vai. Porque assim, para aprovar o Brexit, a Theresa May precisaria, tá, de 320 votos. Vamos lá, já vou falar uns números aqui, então, né, mantenha... Ela precisa de 320 votos. A coalizão dela tem 326. Aí você fala, beleza, passou. Mas não. Para começar, ela fica sem os 10 unionistas, porque como a gente acabou de falar, os unionistas da Irlanda do Norte não vão votar a favor desse Brexit. Então ela fica com 316. Além disso, cerca de 1/3 dos parlamentares conservadores são críticos do acordo, como a gente viu no próprio voto de desconfiança. Então ela fica ali com uns 216. Vamos dar uma colher de chá. Os partidos irlandeses da oposição e o Partido Nacional Escocês não vão apoiar o governo da May no Brexit, porque eles são contra o Brexit, ponto final. Então, entre os 257 trabalhistas e os 7 independentes, a May teria que conseguir cerca de 100 votos dentre eles. Ela tem que negociar com a oposição agora. Por um lado, ela tem como fazer isso. Por quê? Porque ao sobreviver a esse voto de desconfiança, ela não pode sofrer um novo voto de desconfiança do seu partido por 1 ano. Então, assim, em outras palavras, no próximo ano, ela pode lavar as mãos em relação aos conservadores. Ela já disse que não pretende concorrer às próximas eleições, né? Ela só quer terminar o Brexit. Então, no próximo ano, ela tem autonomia para fazer o que ela quiser, porque os conservadores não vão poder tirá-la do cargo. Então, ela tem como negociar com a oposição. Só que
é muito complicado, porque, vou repetir, é um abacaxi. E a própria oposição nem queria esse negócio. Então, assim, o Brexit se tornou uma batata quente, e é uma batata quente com um relógio, tá? Uma batata quente relógio. Uma batata relógio quente. Uma bomba relógio batata. Não sei, alguma coisa assim, né? Juntem bomba relógio com batata. Que é o Congresso, o Parlamento Britânico vai entrar em recesso de fim de ano, daqui a pouco. Então, qualquer votação que queiram fazer, provavelmente não vai ser feita esse ano. Era para essa semana já ter sido, semana passada, era para já ter sido votado o acordo preliminar do Brexit. A Theresa May pediu para adiar, né, porque ela sabia que não conseguiria apoio suficiente, e aí ela sofreu aquela moção de desacato que a gente comentou. E, além do recesso de fim de ano, nós temos a data do Brexit, 29 de março. 29 de março, teoricamente, é o dia do Brexit. É o dia em que o Reino Unido não estará mais na União Europeia. E, se for sem acordo, não saberemos quais vão ser as regras, né, que o Reino Unido vai seguir. Então, é uma batata quente relógio. Vou repetir. Em circunstâncias normais, ela já teria sido chutada do cargo. Seja pelo próprio partido, pela oposição, por novas eleições, o que for. Mas ninguém quer ter esse trabalho. O fato é esse. Hoje, ser primeiro-ministro do Reino Unido é um cargo ingrato e que ninguém quer. Tá? Duvido que algum dos nossos ouvintes queira esse cargo. Ah, não, mas eu vou morar em Downing Street, número 10. Você não quer esse cargo. Tenho certeza que ninguém aí quer. Porque hoje a Theresa May precisa conciliar coisas irreconciliáveis. Ela precisa conciliar interesses contraditórios, tá? Vai ser o que é impossível. Para colaborar, aí a gente vai chegar no ponto. É o seguinte: no dia 10, o Tribunal Europeu de Justiça finalmente emitiu, né, a sua decisão, a sua sentença, dizendo que o Reino Unido pode, de forma unilateral, interromper o seu processo de desligamento da União Europeia. Tá? O Reino Unido pode simplesmente falar: olha, quer saber? Tá interrompido, vamos negociar para ficar, vamos cancelar esse negócio. Então, o tamanho dessa batata quente, o tamanho desse pepino, desse abacaxi para descascar, enfim, usem aí o produto da feira que vocês preferirem, é tão grande que eu não duvidaria se nos próximos meses a gente tiver o Brexit sendo melado. Tá? Um impasse do parlamento, aí determina um novo referendo, um congelamento, enfim, alguma coisa assim que busque melar o Brexit. Porque estão vendo que o negócio é pior do que imaginavam. E muita gente na época já dizia que ia ser um pepino enorme. Inclusive a gente falava. Né? E a gente não era nem nenhuma autoridade para falar, mas assim, era muito claro que, olha, vai dar problema. Isso ficou muito claro quando o David Cameron falou: olha, tá bom, vocês querem fazer o Brexit, mas tem que ser alguém que defenda o Brexit. Eu não quero o Brexit, então vou sair. E aí ele tá aí sorrindo em algum lugar, tomando um chazinho, né? E as lideranças europeias já disseram que não tem espaço para renegociar o Brexit. Não tem margem para mudar o que já foi acordado. Então, vai ser complicado e ninguém quer esse trampo, tá? É mais ou menos isso. Aqueles trabalhos que ninguém tem inveja. Hoje, ser primeiro-ministro do Reino Unido é ser, não sei, o cara que tem que coletar resíduos na jaula dos gorilas. Entendeu? É aquele trampo que ninguém quer. Um abraço a todos os nossos ouvintes que trabalham em zoológico. Continuando aqui brevemente pela Europa, né, algumas notícias da semana. Na Irlanda, o parlamento passou a lei que regula o término de gestação, né? Lembrando que tivemos um referendo que autorizou o parlamento a fazer uma lei que regule o aborto de gestação.
pela nova lei, até a 12ª semana de gestação, pode ser realizado um aborto. Em caso de alguma anomalia fatal no feto ou a saúde física ou mental da mãe esteja em perigo, tá? E a cada 3 anos essa legislação será revisada, tá? E cada gestação vai precisar da autorização de 2 profissionais médicos e também violações da lei, né, casos irregulares da lei, serão punidos criminalmente, tá? Isso daqui, é claro, é um brevíssimo resumo. A lei na íntegra em inglês está aí nas internets, é um PDF de 31 páginas, mas que a leitura acaba sendo menor porque muitas páginas estão espaçamento duplo, enfim, então não é 31 páginas especificamente, mas claro, né, uma leiturinha ali, mas quem quiser dá para achar em health.gov.ie, tá? Health, saúde em inglês.gov.ie, tá? Tem lá o PDF da Regulation of Termination of Pregnancy Bill 2018, tá? Para quem quiser ler na íntegra. Chegando na França, na Europa continental, o Macron atendeu parte das reivindicações dos coletes amarelos, depois do fim de semana, que não foi tão porrada assim como a gente imaginou que seria. Mas não teve mais de 1.000 detidos? Não, teve mais de 1.000 detidos, teve porrada, assim, mas assim, pro que a gente estava esperando para padrões franceses, né, assim, Paris está de pé, entendeu? As coisas estão de pé ainda, o Macron tá vivo, tá com a cabeça grudada no pescoço, né? Para o que a gente estava esperando, teve porrada, teve protesto, teve violência, teve bomba de gás, mas a gente estava esperando coisa pior. Eu, pelo menos, estava esperando mais, né? Então, assim, é aquela coisa, foi um bom jogo, mas você estava esperando um jogão. De qualquer maneira, brincadeiras à parte, o Emmanuel Macron anunciou na noite da segunda-feira, na TV, um pacote em que o salário mínimo será reajustado em 100 euros, ele vai de 1.500 para 1.600 euros, o que vai dar mais ou menos aí 6.500, 7.000 reais, né, aí meio por cima. Também a remuneração por horas extras não sofrerá cobrança de impostos. Então, assim, sabe quando você declara o seu imposto de renda? Aí tem lá imposto retido na fonte. Aquilo lá é imposto retido na fonte sobre o seu salário. Aí vamos supor, você fez 10 horas extras. Aí por essas horas extras você ganhou 100 reais. E aí esses 100 reais você tinha também uma taxação retida na fonte. Não vai ter taxação sobre hora extra. Tá? Então, assim, o cara trabalhou 8 horas, ele recebeu o salário dele, 1.000. Ele paga imposto em cima desses 1.000. Aí ele fez umas horas extras que renderam mais 100. Esses 100 são líquidos, vão direto para o bolso da pessoa. O que, inclusive, e também teremos anular a alta da contribuição compulsória para aposentadorias, tá? E ele também disse que há bônus de fim de ano a funcionários, esses pagamentos também estarão isentos de taxas ou deduções. Porém, ele disse que não vai voltar atrás da extinção do imposto sobre grandes fortunas e também abordou alegações de, digamos assim, insensibilidade social, enfim. De qualquer maneira, ele pediu desculpas, assumiu responsabilidade, magoei alguns de vocês com minhas palavras e meus atos, não conseguiremos trazer respostas rápidas e fortes a um sofrimento de mães solteiras, aposentados, enfim, o fato é, ele fez lá um meia-culpa e anunciou essas novas medidas, condenou o uso da violência e comentou de uma possível descentralização do Estado francês.
Tá? Lembrando que o Estado francês é um Estado unitário, é um Estado um pouco mais centralizado do que a gente está comparado a pensar, especialmente se você pensar que ali do lado tem a Alemanha, né? Que a Alemanha é um país federal e bastante federal, né? Ainda na França, infelizmente, tivemos um ataque terrorista a tiros no mercado de Natal de Estrasburgo, que deixou 3 mortos, na verdade 4, deixou 3 mortos no dia e uma das pessoas que ficou feridas morreu hoje, tá? O autor dos disparos, o terrorista, se chamava Sherif Shekat, 29 anos, nascido em Estrasburgo. Ele já havia sido condenado 27 vezes na França, na Alemanha e na Suíça por crimes contra patrimônio. Eu não sei o que isso significa, se é furto, se é roubo, se é vandalismo. Enfim, ele foi condenado por crimes contra o patrimônio nesses 3 países e ele estava sendo procurado pela inteligência francesa desde 2016 por indícios de radicalização religiosa e ele, ao ser encontrado pela polícia francesa, foi morto a tiros, tá? E ele disse, ter escrito numa rede social que agia em nome do Daesh, né, do auto-intitulado Estado Islâmico, e o Daesh reivindicou o atentado terrorista para a sua rede, tá? Cerca de 700 policiais foram mobilizados para as buscas, inclusive na Alemanha, né? Estrasburgo fica ali na Alsácia-Lorena, a gente já comentou algumas vezes sobre isso. Estrasburgo já foi posse alemã, inclusive, e então o terrorista foi morto e o Daesh reivindicou o atentado. Tava sumido o Daesh, né? Depois de tomar quilos de bomba na cabeça, eu também ficava meio sumido. Não, mas digo, mesmo nessas situações, nos atentados... Agora, cruzando os Alpes, chegamos na Itália, em que a coalizão no poder apresentou o seu novo projeto de orçamento para 2019, que vai conter o seu déficit em 2,04% do PIB. Ou seja, o governo italiano ainda vai gastar mais do que arrecada. Tá? O projeto inicial previa um déficit de 2,4%, diminuindo para 2,2%, agora diminuindo para 2,04%. Só que a União Europeia já disse que isso é insuficiente, que isso contraria inclusive as regras do bloco, de um país gastar mais do que arrecada. Tá? Então, a Itália alega que ela precisa gastar mais para investir na economia e sair incentivar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, que isso teria retorno no médio e longo prazo, porém, né, por conta das regras de austeridade e as regras fiscais da zona do euro, isso não é aceito, digamos assim. Vamos ver como vai ficar esse impasse. E teve a visita também do Matteo Salvini nessa semana a Israel, né, que foi precedida de muita polêmica, né, entre os círculos críticos ao Netanyahu e também essa retórica da extrema-direita europeia contra a imigração, enfim, a islamofobia. E é curioso, né? Porque o Matteo Salvini não é o premier do país, mas ele é o que mais aparece às vezes, né? Ele é o atual ministro do interior, né? Sim, que é o segundo cargo mais importante. Indo mais ao norte do continente, nós tivemos um dinamarquês chamado Andreas Hvid, HVID, que tirou uma foto no alto da pirâmide de Giza, de Gizé, né? A questão é que vocês já devem saber do que a gente está falando. Ele subiu a pirâmide. Ele estava acompanhado quando subiu. Subir na pirâmide já é proibido, né? Ele subiu ali na madrugada, tal, deve ter subornado alguém, enfim. Mas assim, quando ele digo subir na pirâmide, eu subi os degrauzinhos mesmo, né? Porque a pirâmide, ela tem ali os degraus, digamos assim. E ele tirou uma foto lá em cima e ele
está nu, deitado com a sua companheira, com a moça da foto, também nua. E isso gerou uma grande indignação no Egito. Em outras palavras, querem descer a porrada no cara. Ele disse que é apenas uma pose, que não fizeram sexo na pirâmide, tá? E ele já fez isso em arranha-céus em Bangkok, Hong Kong, enfim, ele tem esse hobby, né, digamos assim, né, de subir em lugares muito altos e tirar fotos aí, às vezes, peladão e tal, pá. O fato, assim, cada um com as suas fantasias, né? Ele olhou e falou, olha, né, vamos ficar pelado em cima da pirâmide? Mas, assim, é também um pouco de falta do que fazer, vai. Tipo, assim, eu não tenho tempo de ir até a pirâmide, subir em cima dela, ficar pelado e tirar uma foto. Tá? É meio falta do que fazer, com todo respeito aí ao moço, né, então tá aí. Como ele é fotógrafo, ele pode dizer que ele tá ali profissionalmente. Mas acho que é muito migué. De qualquer jeito... subir na pirâmide, se pau, subiria. Não sei se eu subiria também, porque eu ia ficar com medo na hora de descer. O problema nunca é subir. É descer. As pessoas sempre se esquecem disso. O problema é sempre descer. Porque descer, se você fizer alguma coisa errada, irmão, a gravidade vai te transformar. Não é que nem Homer Simpson rolando pelo penhasco. Entendeu? É pior na vida real. Então, tivemos aí na Dinamarca esse rapaz que quer ser perseguido pelos egípcios. Indo agora para a Hungria... Nós tivemos um grande protesto com milhares de pessoas em frente ao parlamento da Hungria contra uma nova lei que tem sido chamada pelos opositores do governo Orbán de Lei do Trabalho Escravo. Por quê? Segundo essa nova lei, essas novas regras trabalhistas, empresas podem exigir até 400 horas extras por ano e o pagamento dessas horas extras pode durar até 3 anos, tá? Então, assim, façam as contas, tá? Você pode ter que trabalhar 400 horas extras em 2020 e receber por isso apenas em 2023, tá? Como o vídeo do Danny Glover, né? Os pobres, eles não têm como investir na bolsa. Eu tô preocupado em não ser pobre hoje, né? Eu não tenho como pensar no investimentos futuros, enfim. Tivemos uma repressão policial, tivemos ali bombas de gás lacrimogêneo e tudo mais. O parlamento, que fica ali numa região central ali de Budapeste, né? Até porque quando a gente fala... muitas vezes que a gente fala Budapeste, Viena, as grandes capitais europeias, cidades com muita história, mas para os nossos ouvintes que são de grandes metrópoles brasileiras, vão achar que são cidades pequenas, tá? Para você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, você vai achar que Praga é uma cidade de bairro, assim, tá? Por exemplo. Então o parlamento de Budapeste fica numa região bem localizada. E aí tem aquela discussão, inclusive, sobre Brasília, né? Que Brasília impede... dos nossos parlamentares tomarem umas porradas de vez em quando. Imagina se o Congresso fosse ali na Praça da Sé. Não, continuasse ali na Cinelândia. No Rio de Janeiro, né? Então, a lei anteriormente autorizava apenas 250 horas extras por ano, tá? E agora vai ser aumentado para 400 e aumenta também os prazos aí de pagamento. O governo alega que as reformas vão beneficiar os trabalhadores, que vão receber mais, e as empresas que vão conseguir equilibrar déficits de mão de obra. Ele disse que isso diminui aí as regras burocráticas do trabalho, né? E finalmente na Rússia, um ex-policial, o Mikhail Popkov, de 54 anos, foi condenado à prisão perpétua. Ele já havia sido condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 22 mulheres. Ele foi agora condenado a outra prisão perpétua pelo assassinato de 56 pessoas. Não sei se todas mulheres, mas imagino que a maioria sim. Se tornando o maior serial killer da história russa, com 78 homicídios. E os assassinatos eram
com machados, facas e chaves de fenda. Algumas também foram violentadas. Ele era conhecido como maníaco de Angarsk, que é o nome da cidade em que ele residia, né, na Sibéria. Então aí a história dele provavelmente vai virar filme daqui a pouco. Mas então tá aí, maior serial killer da história da Rússia. E recentemente a gente teve o Samuel Little confessando 90 assassinatos, se tornando o maior serial killer dos Estados Unidos, né? Então assim, é bizarro.